Sejam muito bem-vindos à nossa palestra de hoje, que tem o tema perdão. Ah, é muito prazeroso saber que existem pessoas que buscam o significado daquilo que, por vezes, na nossa vida é tão difícil da gente compreender e da gente trazer, de uma forma mais simplificada isso. Existe uma frase de Neville Goddard no capítulo 7 do livro O Homem Imortal, que atravessa a nossa alma como se fosse uma espada Espada. silenciosa. E isso que atravessa a nossa alma vem de uma forma que traz aquilo que, por vezes, nós temos muita dificuldade de compreender, que esse mundo, todo ele, é como se fosse um grande teatro onde cada um de nós tem um papel a cumprir, tem um papel a desempenhar. Quando perguntado a Jesus a respeito de quem o trairia, quem o negaria, quem o perseguiria, quem o levaria à morte, por vezes Jesus já sabia, obviamente, o que ia acontecer, mas ele nunca teve qualquer tipo de olhar diferenciado, vinculado ao que seria feito com ele. Porque cada pessoa tinha ali um papel determinado dentro da grandiosidade do mundo. E a maioria de nós ainda não compreendeu o nosso papel como protagonista na nossa vida. A maioria de nós vive dentro da constância de ser o coadjuvante da vida, aquela pessoa que fica sempre para dar explicações. Então, Neville, ele dizia que esse grande teatro é o mundo e que cada ser humano interpreta um estado de consciência. Cada um de nós interpreta um estado de consciência. E esse estado de consciência talvez deva ser exatamente aqui compreender que o perdão, ele é muito difícil. Porque quando a gente vê o perdão aqui, a gente não vai ver como uma absolvição moral, nem como uma superioridade espiritual, e tampouco como alguém bom perdoando alguém que seja mal. Aqui, isso vai ser conduzido de uma forma mais profunda, que cada ser humano age a partir do estado interno em que se encontra. Eu tenho o meu agir de acordo com Pensa uma professora doida, pelo amor de o Deus. meu estado. E Ah, não. você, a mesma coisa. Você tem o seu Meu pai. estado. Cada pessoa está em um estado de consciência, e neste estado de consciência, nós estamos aqui. Cada pessoa está dentro de uma elevação que não é uma elevação de espírito, de dizer que A ou B é melhor ou maior. É uma elevação vinculada à nossa capacidade de compreender a consciência da consciência que nós temos e como isto interfere de forma direta e indireta, tanto na nossa vida como na vida de outras tantas pessoas. E isso muda praticamente tudo. Por que que muda tudo? Porque parece que quando nós compreendemos os estados de consciência, nós deixamos de enxergar monstros absolutos, pessoas monstruosas, e começamos a perceber as Achou, dores, né? Achou? condicionamentos.
os traumas, a gente consegue, começa a ver todas as coisas que estão interligadas na nossa vida. Nós começamos a ver que as histórias de todas as pessoas trazem os seus condicionamentos, as suas cegueiras emocionais, as suas repetições inconscientes, as suas ausências afetivas, as suas misérias espirituais e principalmente as suas prisões psíquicas. Não é inocentar a violência, não é romantizar um abuso, não é justificar o mal, é compreender que ninguém oferece aquilo que não possui dentro de si. E quando nós vamos para Jesus Cristo, ele já dizia isso. Ele colocava uma das frases que ele diz ainda na cruz, em Lucas 23, 34: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Observa, presta atenção. Ele não falava apenas de culpa, ele falava de inconsciência. A pessoa não faz por muitas vezes de forma consciente, ela está inconsciente. E muitos de nós ainda são muito crianças, ainda que estejamos em corpos humanos de adultos. Então, talvez esse seja o grande problema humano, exatamente este. As pessoas, elas acreditam que estão conscientes, que têm consciência da consciência que têm, quando apenas repetem automatismos emocionais. Elas repetem, repetem como se fossem papagaios, fazendo coisas que outras pessoas disseram e que elas acreditam que sejam coisas boas. Neville Goddard, ele dizia que o homem, ele não é fixo, ele não é estático, ele não é parado. O homem, ele é um estado, ele está na posição que está, e estados mudam. Eu e cada um de vocês aqui, neste momento, está em um estado. Um está professor, o outro está esposa, a outra está mãe, um está advogado, o outro está. Todos nós estamos, mas nós não somos. Nós estamos dentro de estados de consciência, que é o que nós projetamos para a nossa vida. Nós estamos em estados de consciência que nós trazemos para o nosso viver. E estados mudam o tempo inteiro. Nós mudamos o tempo inteiro. E isso é a grandiosidade da nossa consciência. Eu não mudo o meu corpo físico, eu mudo aquilo que eu sou, a minha consciência. Então, quando me perguntam quem você é, eu não sei quem eu sou, mas eu estou neste momento a Nina. Daqui a pouco eu não sei quem serei, porque a minha essência, ela transcende qualquer existência que eu tenha vivido, que eu tenha sentido ou que eu tenha passado no decorrer do tempo. Eu já fui filha, eu já sou mãe. Quando passei a ser mãe, deixei de ser filha. Eu já fui bebê, eu já fui adolescente, eu já fui um adulto. E todos esses foram estados da minha consciência, coisas que eu fazia quando eu tinha 5, 10, 15, 20 anos, hoje eu não as faço. Ideias que eu tinha aos meus 18, 30, 40 anos, hoje eu não as tenho, porque a minha mente está em processo de evolução e a cada conhecimento novo que eu trago para a minha vida, eu transformo o meu ser. Então, a minha consciência,
é uma, a consciência da consciência que eu tenho é outra. E esta efetivamente sou eu, quando eu consigo compreender, inclusive, que eu também estou em um estado, mas que eu não sou apenas isto que eu estou vivendo nesse momento, que eu estou trazendo para mim nesse momento. Então, por isso, talvez, a gente nunca tenha precisado de verdade perdoar alguém. Talvez a gente precise apenas compreender o estado em que aquela pessoa estava quando feriu você, quando me feriu. Porque quem humilha está em situação de humilhação interior. Quem trai já vive fragmentado dentro de si. Quem destrói o outro já está em guerra consigo mesmo. E isso é importante. Olha só, quem humilha está em humilhação interior. Quem trai já vive em fragmento dentro de si. Quem destrói, quem destrói já está em guerra consigo mesmo. Quando eu vou para a psicanálise e eu busco Jung, Gustav Jung, ele me traz que tudo aquilo que não se torna consciente retorna como um destino. E o que é um destino? É o que chamamos daquilo que a gente não teve controle. Então, às vezes, o que eu chamo de maldade, muitas vezes é apenas inconsciência repetida por anos até ganhar uma aparência de uma personalidade. Quando eu falo da psicanálise, que se compreende isso de uma forma profunda, a gente vê que Freud mostrava que o sujeito, que eu, que você, nós não somos senhores absolutos da nossa própria mente, porque existe aqui um inconsciente atravessando as nossas escolhas, os nossos afetos, os nossos impulsos, as nossas repetições. Quando nós vamos para Lacan, a gente vai além. Em Lacan, nós vemos que o sujeito fala, mas ele também é falado. Como assim? Como que o sujeito fala e ele também é falado? Há dores ancestrais que ficam falando através dos meus ouvidos, há abandonos que eu tive que ficam falando através da minha agressividade. Há rejeições, rejeições que estão escondidas dentro do controle que eu tento fazer. E existem medos que me fazem ser arrogante, me existem vazios dentro da minha crueldade. E então a gente começa a perceber que o perdão talvez não seja um ato apenas moral, talvez seja um ato de lucidez. Porque enquanto você acredita que o outro feriu você porque quis ferir, você persiste e permanece aprisionado a um personagem. Mas quando você consegue entender os estados de consciência, algo se rompe, algo se destrói. Porque não é mais entre você e aquela pessoa, é entre um estado de consciência que aquele ser traz para ele. Quando eu vou para o Evangelho de Tomé, ele toca nisso de uma maneira quase perturbadora, porque ele diz assim: se trouxeres à luz aquilo que está dentro de ti, isto te salvará. Olha que interessante. Se você trouxer à luz aquilo que está dentro de você, isso te salvará, porque é isso quem vai mostrar para você a realidade de cada coisa que acontece a todo o instante na tua própria vida e na vida das outras pessoas. Existem situações onde nós vamos buscando tentar entender.
Mas o problema é que a maioria das pessoas nunca trouxe à luz o que existem dentro delas. Elas vivem pela luz das outras pessoas, elas vivem pelo automático, elas dormem emocionalmente, elas não conseguem viver emocionalmente, elas reagem a tudo sem perceber, elas machucam os outros sem compreender, elas amam pedindo socorro, elas controlam as coisas porque têm medo. Elas agridem as outras pessoas tentando sobreviver. E então aqui nasce uma pergunta que é bastante difícil, porque quantas pessoas realmente acordaram para a vida que têm? Quando nós vamos para o estoicismo dentro da filosofia, que também compreendia muito bem isso, Marco Aurélio, imperador, escrevia em Meditações: quando alguém erra, é porque ignora algo maior. Veja como isso tudo se encontra quando eu falo de Neville, de Cristo, de Tomé, de Jung, de Freud, dos estoicos. Todos apontam na mesma direção, a inconsciência humana. E talvez por isso o verdadeiro perdão não seja dizer, pode dizer tudo bem. Não é isso. Talvez seja olhar para alguém e perceber que a pessoa estava pedindo perdão para ela mesma, tentando fazer o mal para os outros, que ela estava perdida dentro do próprio Estado. E isso não significa permitir abuso, de forma nenhuma. Isso não significa continuar perto de quem te feriu. Não significa aceitar a destruição. Porque compreender não é se abandonar. Compreender não é se abandonar. Às vezes, o maior ato de amor é ir embora, mas é ir embora sem levar a frustração, sem levar o ódio, sem levar quem te feriu junto com você na tua consciência. E isso aqui é profundamente diferente, porque a maioria das pessoas acha que superar é esquecer, mas a gente não esquece. Não é assim. Superar é compreender sem continuar sangrando. O Salmo 51 já apontava para isso, para uma transformação interna, quando ele diz: creia em mim, um coração puro renova em mim, e um espírito reto diz o que sou. Essas coisas já trazem para mim a situação do dizer que eu sou sempre responsável por esse caminho que eu sigo. E lembrar que eu faço mal também, mesmo que inconscientemente. Eu falava com uma mentorada minha hoje e eu dizia para ela: existe uma cena que é fantástica, que é uma das cenas assim mais bonitas que eu já vi a respeito do dizer do homem, do dizer da situação humana. E ela diz o seguinte: está dentro de um filme, e o nome do filme é O Menino do Pijama Listrado, e tem lá esse garoto, e esse garoto, ele é filho de um comandante de um general, e esse menino, ele faz amizade com uma outra criança que está dentro de um campo de concentração. E ele faz amizade com esse menino, eles se tornam amigos, e lá para o final do filme, esse menino troca de lugar com o filho do general. E esse menino, ele vai para dentro da câmara de gás e ele é morto. E você olha na cara das pessoas que estão assistindo o filme, você vê o rosto das pessoas que leram o livro e elas ficam horrorizadas. Elas sentem pena porque o filho do general foi morto, queimado, mas ninguém se preocupa que uma outra criança também poderia ter sido queimada. As pessoas têm dó, as pessoas têm pena por estética. E esse também é um caso de perdoar a si mesmo pela falta de consciência que nós temos. É o nosso inconsciente falando. Eu torço por quem? Quem eu estou torcendo? Se eu mato uma barata,
eu sou um herói. Se eu mato uma borboleta, eu sou um cafajeste. A decência, a bondade, ela é estética. Se um estuprador mata uma mulher, ele é um bandido. Quem mata o estuprador é um herói. Tirando-se os crimes, são vidas. E as pessoas repetem os atos umas das outras, sem se preocupar com o dano que trazem para suas próprias vidas. Não é banalização do mal. Não é retirar a importância de que o mal exista, mas é compreender que cada pessoa está em um estado. E este estado só diz respeito a esta pessoa. Então, vai ser muito difícil que a gente consiga compreender que as outras pessoas, elas não estão num estado bom, porque não é só comportamento, é um estado interior. Quando você vai para o livro de Neville Goddard, ele dizia: mude o estado e mudará o mundo percebido. Mude o seu estado e você mudará o mundo que você percebe. E aqui existe algo que é extremamente revolucionário. Se cada ser humano age a partir do estado em que habita, que se encontra, então a humanidade inteira é uma grande dramaturgia de consciências feridas, tentando encontrar retorno não para o além, mas para si mesmas, porque não está fora, está dentro. Talvez por isso Rumi dissesse o seguinte: além das ideias de certo ou errado, existe um campo que todo mundo fala de um campo energético, de um campo disso, mas ninguém se vê efetivamente nesse campo da consciência. E ele diz: além das ideias de certo ou errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Porque aonde as nossas consciências estiverem, nós nos encontraremos. E à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, outras consciências não nos alcançam, porque existe um lugar além da culpa, além da vingança, além da necessidade de condenar, um lugar onde finalmente a gente compreenda que todos nós estamos tentando voltar para casa que é dentro de nós mesmos. E talvez o inferno emocional seja exatamente isto: viver distante da própria essência. Quando nós vamos para a Bíblia, e Neville fala muito isso, dizia que o homem é aquilo que ele imagina ser. A Bíblia já dizia em Provérbios 23:7, falava o seguinte: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Estados emocionais não são destinos. Por isso, pessoas traumatizadas frequentemente reproduzem o abandono. Pessoas humilhadas frequentemente reproduzem a humilhação. Pessoas vazias, elas tentam controlar tudo a seu redor. Pessoas que são desconectadas de si mesmas, elas tentam possuir o outro. E aí eu pergunto, e quando você entende isso profundamente, o que acontece? Vou lhe dizer, a necessidade de vingança começa a desaparecer, porque você percebe que muitos dos que feriram você já estavam destruídos antes mesmo de encontrar você. E aqui talvez esteja uma das frases mais difíceis de se entender. Algumas pessoas não machucam você, elas apenas transbordam a própria dor em cima da tua existência, porque elas não chegam na tua essência. E isso muda completamente o jeito que a gente olha o nosso passado. Porque as pessoas não são capazes de atingir a gente, elas atingem o nosso corpo.
Elas atingem o nosso ser, ela atinge a minha existência. Mas se eu tenho consciência da consciência que eu tenho, ninguém no plano material é capaz de me ferir, de me machucar, de tirar de mim o que quer que seja, porque as nossas consciências, elas já não estão mais no mesmo patamar. Quando você eleva na tua consciência, pequenas coisas já não atingem você. Coisas pequenas no dizer, no falar, já não chegam até você, porque você tem a consciência de que não é sobre você, é sobre a consciência do outro, tentando dar o que esta pessoa tem para você. Porque, como já disse, ninguém consegue dar aquilo que não tem. Eu só consigo passar para o outro aquilo que o outro passa para o outro que é meu. O outro passa para mim o que é dele. Agora, se eu vou aceitar isso ou se eu não vou aceitar isso, isso está no meu poder de conhecimento sobre quem eu sou. Quando eu vou para a neurociência, e hoje mostra muito bem isso, vai mostrar que os traumas, eles alteram a minha percepção, a minha impulsividade, os meus sistemas emocionais, as minhas respostas afetivas. Mark Sons, que a gente falou tanto em neurociência, ele demonstra que o afeto, ele precede, ele é antes até mesmo da elaboração racional da minha experiência. Então, muitas pessoas elas reagem emocionalmente antes mesmo de compreender o que estão sentindo. Depois elas se arrependem, porque elas agiram por impulso. E quando a gente vai para o estoicismo, isso é muito sério. O homem que reage por instinto está numa consciência muito abaixo daquilo que poder-se-ia dizer que é um ser humano. Quando eu consigo compreender na minha essência, responder sem reagir, passando antes pelo meu pensar, eu estou dentro de uma classificação de consciência diferente, porque eu paro, eu penso, eu reflito, eu crio uma resposta. Isso já não é do meu instinto animal, isso já é da consciência que eu tenho. O nosso cérebro emocional, ele fala primeiro, a consciência chega depois. Quando nós atingimos a consciência da consciência que nós temos, o nosso cérebro emocional não tem mais esse poder, porque a nossa consciência chega primeiro e é ela quem decide a minha vida. E aí a gente percebe quantas guerras emocionais acontecem entre pessoas que sequer compreendem a própria dor. Quantas guerras acontecem? Quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente entende que talvez por isso, e não é nada religioso, não é nada por causa da sua cor, da sua sexualidade, não é as coisas, é as consciências, que são as consciências disputando lugar para saber quem reage mais ou quem reage menos. Quando a gente vai para Jesus, Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Está em Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. E o Evangelho de Tomé, ele faz um eco disso, quando ele diz: quem conhece a si mesmo, encontrará isso, encontrará a si mesmo. Porque é onde você se encontra. Quando eu quero voltar para casa, eu quero voltar para a minha essência, porque tudo converge para dentro, Hermes Trismegisto, e tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima está embaixo. Nada acontece fora que antes eu não tenha pensado dentro. Porque o maior cárcere, a maior prisão do ser humano, fora.
É um estado interno, inconsciente, e talvez o perdão mais profundo não seja perdoar o outro, seja perdoar a gente por ter perdoado, perdoar a gente por não ter perdoado, perdoar a gente por ter agido, por ter reagido, e talvez seja a libertação de continuar carregando dentro de si esse estado emocional daquilo que feriu a gente. Então, nós continuamos dentro de um estado de carregar dentro da gente aquilo que nos feriu como se fosse um troféu para que o outro sofra. E, na verdade, o outro, como está num grau de consciência diferente, ele sequer sabe que eu estou tentando mostrar a minha dor. Ele só está feliz porque me feriu. Nada que eu fizer vai mudar isso. Porque quando eu continuo odiando, a dor continua em mim. Quem perde de todo jeito sou eu. É segurar a brasa quente, esperar que o outro se queime, é tomar o veneno e esperar que o outro morra. Quando a gente fala de Neville Goddard, ele dizia: não lute contra as sombras, mude seu estado. Não lute contra as sombras, mude o seu estado. Uns vão falar que é mudança de estado vibracional, outros vão falar que é mudança de estado de consciência. Não importa. Mude o seu estado. E hoje eu não quero convidar você a perdoar, de forma nenhuma. Eu quero convidar você a compreender o outro, a compreender a si mesmo, a compreender os estados emocionais que governam as relações. E a compreender que consciência transforma destino. E talvez, no fim de tudo, o amor verdadeiro não seja um sentimento romântico, não seja um sentimento romântico, talvez seja apenas isso, a capacidade rara de enxergar além do personagem que se tem, de enxergar além daquilo que nós vemos e vivenciamos todos os dias. Porque o que é perdoar? Quem sou eu para perdoar o estado de consciência de alguém? Eu não tenho como perdoar ninguém, a não ser que eu desça no mesmo grau de consciência de quem me feriu. Às vezes alguém chega para mim e fala: Nossa, Nina, perdão. Eu falo: Pelo quê? Ah, eu falei isso. Falei: Mas isso não me incomodou? Incomodou você? Incomodou. Então, se vira com você. Não tem a ver comigo. O que os outros fazem com a gente não tem a ver com a gente. Porque a maioria das pessoas te fazem aquilo que se chama mal e elas querem sair dali com a tua bênção. Não é você. Quem te fez o mal que se vire com o mal que fez. Agora, você não carregue isso mais com você. Porque quem te fez algo já está numa situação de consciência que está ali perturbando. Agora, se eu sigo, isso não me alcança mais. E nos degraus que eu vou mudando no meu estado, antes eu era um estado de ódio, depois eu fui um estado de graça, depois eu fui um estado de alegria, depois eu fui um estado de maledicência. Quantos estados cada um de nós aqui já passou? Quantas fofocas, quantas mentiras, quantas traições, quantos desapegos, quantos apegos, quantas coisas nós já fizemos, das quais nós nos arrependemos, mas não tem como a gente voltar atrás. Porque o passado é terra onde não se pisa mais. Quando você vai para a Bíblia, ou quando você vai para o Evangelho de Tomé, ou Maria Madalena, ou quem você quiser procurar, Hermes Trismegisto, Zaratustra, Spinoza, qualquer lugar que você vá, está dizendo, enterre os seus mortos. Tudo que foi ontem está morto, não volta para te assombrar se você não deixar.
Quando se diz que você precisa viver de novo, morrer e nascer de novo, não é o morrer e nascer de novo de morte dentro de um caixão. É você mudar o teu estado de consciência. É você se permitir estar num estado tal que tudo que você quiser, você traz para você. Mas o pior de todos os pedidos de perdão é para conosco. É nos perdoarmos por vezes em ter perdoado alguém. Porque existe uma cobrança social que, se você perdoar algo que fizeram para você, é porque você gosta de ser maltratado. Se você perdoa uma traição, é porque você gosta de ser traído. Se você perdoa uma agressão, é porque você gosta de ser agredido. Mas veja bem, o que o outro pensa a respeito da tua consciência não é problema seu. Agora, quem é o dono da tua consciência? É você ou são os outros? Quem é a pessoa que é dona da tua consciência? É você ou são as outras pessoas? Por que que é tão difícil para nós compreender o perdão? Quando a gente fala do perdão e a gente vai sobre o que Spinoza compreendia sobre o perdão, e a maioria das pessoas diz assim: mas é tão difícil compreender Spinoza, é tão difícil compreender alguém que não é nem do meu tempo, que ele deu perdão. Ele compreendia que esse perdão é extremamente profundo, é algo que muda a minha forma de olhar. Ele fala da ética, do afirmar que isso conversa diretamente com Jesus de perdoa, eles não sabem o que fazem, porque a consciência dele está abaixo daquilo. E as pessoas que fazem as coisas que você acredita que foram males para você, elas estão sempre ligadas às suas paixões desordenadas, aos seus afetos tristes. A pessoa está sempre ligada aos medos, às invejas, às tristezas, às dores, as faltas de capacidade de compreender a si mesmo. Porque uma pessoa que tem consciência da consciência que tem, ela não se preocupa mais com o que os outros estão fazendo, porque já não lhe diz respeito. Você não pode condenar o ator, não pode condenar o ator. Você tem que condenar a ação do ator, porque o ator fez aquilo no papel que ele está cumprindo agora, no estado que ele está cumprindo agora, mas ele não é o estado dele. Assim como eu não sou o meu estado, que de repente feriu, machucou alguém. Ah, então eu tenho que olhar para Hitler e falar, não, tá tudo bem o que ele fez. Não, eu não tenho que olhar e falar que está tudo bem o que ele fez. Eu tenho que compreender é que naquele momento ele estava num estado e aquele estado permitiu que ele mandasse alguém fazer. Mas as pessoas que aceitaram as ordens, aceitaram porque também estavam no estado de aceitar e executar a ordem. E a maioria de nós é totalmente contra o que aconteceu, mas se entristece quando o menino é trocado e é o filho do comandante que morre no lugar do menino judeu. Então, a nossa consciência, ela também precisa ser verificada. O que que eu vejo no olho do outro que eu não consigo enxergar no meu? Como que eu faço os julgamentos para o outro, mas não consigo enxergar os julgamentos que eu faço dos outros? Perdoar a si mesmo é o maior de todos os de tudo que a gente pode perdoar na vida é com a gente. Porque não existe outra forma. Não existe. Tem uma parte de Romanos 12, 18 que falava assim: se possível, quanto depender de vós,
tende paz para com todos os homens. Ele não fala faça, ele diz, se possível, se não te afasta. Porque a tua paz interior, ela não pode permitir que quem lhe fez mal faça isso e mantenha isso em cima de você. Não pode. A gente vai para um livro chamado O Profeta de Khalil Gibran, que ele também fala sobre o perdão. E ele, quando ele fala sobre o perdão, ele não fala desse ato heróico de eu me julgar Deus para perdoar os outros. Porque tem gente que fala, não, não te dou o meu perdão. E esquece esse ato de consciência que essa pessoa estava naquele momento. Porque quando a gente fala do Khalil Gibran, o mal, ele não aparece apenas como uma essência demoníaca de alguém, mas às vezes é um amor que está deformado. Porque que é o ódio? O ódio é um amor machucado. E todos nós, em algum momento, nós sentimos vontade de matar, nós sentimos vontade de macetar, nós sentimos vontade de se vingar, mas aí a gente olha para a consciência da consciência que a gente tem e a gente pondera para ver qual o malefício que isso vai trazer para mim. A gente já não faz de imediato, a gente responde, a gente pensa antes, a gente pensa. Aqui não se trata do ser humano como um tribunal moral. A gente tem que ver o homem dizendo assim: o que que é o mal, se não o bem torturado pela própria fome, pela própria sede de vingança, de querer? Quantas pessoas você fala, mas elas são muito más, e nós estamos vendo apenas aquilo que nós estamos vendo no momento. Hoje eu fiz uma postagem de algo que me mandaram, que alguém diz para o outro assim: você é um anjo que caiu do céu. E aí, quando você vai olhar, mas o anjo que caiu do céu não era Lúcifer? Quero não, quero não. Eu não quero ser anjo na vida de ninguém. Eu quero ser uma pessoa que tem consciência da consciência que se tem e que consiga promover essa mesma consciência nas pessoas que passarem por mim. Não é sobre religião, não é sobre Deus, não é sobre Buda, não é sobre Lao Tse, não é sobre ninguém, é sobre mim, é sobre mim, é sobre o perdão que eu tenho que ter para comigo. A maioria de nós se execra todo instante. A maioria de nós se machuca. A maioria de nós não tem olhos para si. Nós nos preocupamos tanto no perdão para com os outros que nós nos esquecemos de nos perdoar todos os dias quando nós levantamos. Qual é o estado de consciência que você está hoje? Responda para você. Em que estado de consciência você está hoje? Você está no estado de consciência da graça ou você está no estado de consciência da lei? O que você gostaria que não existisse mais no mundo? Eu gostaria que não existisse mais violência. Mas quantas violências veladas você faz? Os homens, em nome da paz, eles trazem centenas de guerras. Os homens, e quando eu digo homens, são seres humanos, em nome da paz, colocam jovens dentro de uma guerra para lutar por guerras que não são deles, para que uns matem os outros, única e exclusivamente pela sede de poder de alguém. E nós também desejamos o mal para as outras pessoas. Quando você deseja o mal de alguém,
Independentemente do estado de consciência que aquele ser está, você se equipara a ele. Então eu não posso mais julgar, não, você não pode julgar. Se você quiser estar num estado de consciência, Jesus estava num estado de consciência, Buda estava num estado de consciência, Lao Tse, Zaratustra, eles estavam num estado de consciência que você não via julgamento. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vá e não peques mais. A tua fé te curou. Cada vez que nós julgamos o outro, nós trazemos para a nossa vida uma baixa na nossa consciência. Se eu quero aprender o que é perdão, a primeira pessoa que eu tenho que compreender sou eu. E todas as coisas que eu faço. Porque se eu não me perdoar pelas coisas que eu faço, eu vou continuar num estado de consciência tal que eu não vou conseguir viver a vida que eu sonho. Todos os seres humanos têm uma capacidade muito grande de mudar o seu estado. Você está pobre? Você pode mudar para o estado de riqueza. Você está doente? Você pode mudar para o estado de saúde e o inverso também. Você está saudável? Você muda o teu estado para a doença. Você está bem financeiramente? Você se destrói financeiramente. Você muda os estados da tua vida de acordo com a tua maravilhosa imaginação. A sua imaginação é que muda o teu estado de consciência. Por isso que se diz que vós sois deuses. Está dentro de você a possibilidade de mudança de qualquer coisa na tua vida. Mas para isso, você primeiro vai ter que compreender a se perdoar por todas as coisas que você não fez, a se perdoar por todas as coisas que você teve que fazer, a se perdoar, porque naquele momento o seu estado de consciência não é o estado de consciência que você tem agora. Porque esse estado de consciência que você tem agora é o teu presente. E o teu presente é um estado que não cabe mais no futuro. Quantidade de coisas que você tem na tua consciência, da consciência que tem hoje, não cabe mais no passado. Então, o passado é algo que fica lá. Eu nunca esqueço, mas ele não pode mais ter força sobre mim. Porque se eu continuar carregando os meus ódios, as minhas tristezas, as minhas desavenças, as minhas desarmonias, as minhas dores do passado, o peso será tal que eu não vou conseguir mudar o meu estágio de consciência, o meu estado. Alguns vão dizer meu estado vibracional, outros vão dizer o meu estado espiritual, outros vão dizer o meu estado de ser. Hoje, o meu estado é físico, é matéria. Mas antes de ser matéria, eu sou um estado de energia. E esse meu estado de consciência, da consciência que eu tenho, ela me permite ir e fazer o que eu quiser nesse mundo. Eu não preciso fazer nada. É só mudar o meu estado. Agora, o que vai pesar para eu não conseguir o que eu quero são as mágoas, as tristezas, as dores, as faltas que eu carrego, que nem minhas são, são dos outros. E isto vai fazendo com que eu me sinta tão pesado na matéria que a minha consciência ela não consegue mudar de nível. Quando eu mudo de nível, eu fecho aquele contrato, eu arrumo aquele emprego, eu tenho aquele dinheiro, eu tenho aquela saúde, eu consigo aquele amor, eu faço tudo porque eu me perdoei. Agora, quando eu não faço isso, eu permaneço no estado de matéria, que é o estado pesado. Então, se você quer algo para a sua vida que seja efetivamente grandioso, comece perdoando a você mesmo. Lembrando que o teu estado de consciência ontem não é o estado de consciência hoje.
nesse grande palco chamado universo. Cada um de nós tem um papel e todos nós vamos mudar de papel constantemente pelas nossas existências. Mas a nossa essência, ela vai estar sempre crescendo. Agora eu vou voltar tantas quantas vezes forem necessárias para que eu aprenda a mudar o meu estado de consciência. E o meu estado de consciência é aquilo que vai fazer com que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem. Eu não preciso perdoar os outros, porque os outros eu tenho é que compreender que eles estavam no estado de consciência que fez com que eles fizessem o que fizeram. Mas eu não posso permitir que eu continue no meu estado de consciência abaixo daquilo que eu sou. Quando eu me compreendo, quando eu paro de fazer o julgamento, eu consigo curar, eu consigo cuidar, eu consigo evoluir, eu consigo todas as coisas que eu quero, porque a minha consciência, ela está, não é consciência de consciência pesada, não é disso que eu estou dizendo, é consciência de conhecimento. Não é à toa que qualquer vínculo diz: conhecereis a verdade vos libertará. É sempre aquilo que é a minha verdade dentro do corpo que eu tenho, das coisas que eu tenho, das coisas que eu faço. Então, se hoje eu precisar falar a respeito do perdão, a primeira coisa que eu vou dizer é: não lute com as sombras. Não lute com as sombras, porque toda sombra que você lutar, você vai perder, porque você é a sombra. Aproveite a sombra para descansar. Aproveite a sombra para se refrescar. Aproveite a escuridão para que você descanse seus olhos, mas não faça daquilo que você não conhece algo que te cause dor. A escuridão do outro às vezes te lembra o que você não fazer. Agradeça às vezes por ter visto que não era bom para que você não passe pela mesma coisa. Os escândalos hão de vir, mas ai daquele por intermédio de quem vier. Então, que você não seja o motivo do escândalo, que você seja o motivo de graça. Porque quando nós estamos no poder da graça, e aqui não estou falando de religião, é no estado da graça onde nós compreendemos a nossa vida se perfaz da melhor forma possível. Então, não brigue com a sombra, transcenda a sombra. Sempre vai ter luz, porque a sombra é só a ausência da luz. É só isso, não tem mais nada ali. E quando você estiver lá pensando se vai perdoar ou não, lembra que a tua maior libertação é o perdão. Porque o maior de todos os cárceres, prisões do ser humano, não está fora, está dentro, no nosso estado interno inconsciente. E talvez o perdão mais profundo não seja o perdão que eu tenho para com o outro, mas seja a forma de dizer que eu estou em uma outra consciência e que eu, por mais que me aconteça o que quer que seja, eu não me permito escapar da luz. Ainda que ela me cegue os olhos, eu continuarei aqui. Muitíssimo obrigada por terem me ouvido. Espero que de alguma forma isso tenha auxiliado alguns de vocês. Ah, e para de carregar peso desnecessário. A vida é tão rápida, essa existência é tão rápida. Esse papel que você escolheu, ele vai passar tão rápido. Não se permita ser menos do que aquilo que é protagonista da tua vida. Não se permita ser menos daquilo que você sonha. Se você foi capaz de imaginar, você é capaz de construir. Se você é capaz de imaginar, você muda o teu estado e isso acontece.
independentemente do que você faça ou do que você queira, porque cada um de nós é Deus, na essência mais profunda que a vida pode trazer. Uma boa noite a todos.